Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e como vocês podem ver bem aqui do meu lado, eu já deixei claro o que nós vamos estudar nessa aula, não é? Reportagem. Mas para ficar um título mais bonitinho, mais enfeitado, eu coloquei o seguinte: em frente ao Alente ou na folha do jornal, reportagem é mergulhar em realidades que a sociedade deve conhecer. Só que nesse título há várias informações, né? A primeira de todas, como eu já adiantei, é que nós vamos reestudar reportagem, já que no início do ano, ainda nas aulas presenciais, nós já fizemos isso, tá bom? Além disso, outra informação muito importante que já vem no título é que reportagem não é só aquele texto escrito no jornal ou numa revista. A reportagem ela também pode ser filmada. Então, quem já parou um pouquinho do seu tempo para assistir programas, por exemplo, como o Fantástico, da Rede Globo, sabe que em vários momentos ali, pelo menos a cada domingo, tem pelo menos uma grande reportagem, ou seja, algum assunto, alguma realidade que é mergulhada pelo repórter para que a sociedade conheça, tá bom? E esse termo aqui, mergulhar, ele é muito importante. Se você não entender o que ele significa nesse contexto, você já vai entender. É claro que ele não significa mergulhar literalmente em alguma coisa, ok? Mas é no sentido de se aprofundar, tá bom? Mas antes realmente de começar a nossa aula, aquele rápido aviso sobre o resumo. Mais uma vez, teremos um resumo valendo 7 pontos, tá bom? Porque eu quero ver vocês cada vez mais melhorando. Já existem muitos alunos que estão no nível muito bom de resumos, mas existem outros tantos que precisam melhorar, tá bom? Então, para forçar esses daqui a melhorar, o resumo de hoje ainda vale 7 pontos. E para quem tem dúvida de como fazer um bom resumo, ao final da aula eu vou explicar como fazer o resumo dessa aula, tá? Então, vou ser bem criterioso, já que eu estou ajudando vocês. Agora sim, vamos para nossa aula. Para relembrar ou começar a entender esse gênero, porque muitos de vocês podem nunca nem ter estudado sobre reportagem, né, já que alguns alunos chegaram na escola depois do período de pandemia, ou seja, desculpa pelo barulho externo, não foram meus alunos no início do ano, mas é o seguinte, seja para relembrar ou para aprender pela primeira vez, para entender melhor sobre a reportagem, vamos primeiro para uma historinha, tá bom? Porque eu sempre gosto de, ao explicar um gênero, relacioná-lo com outro, para você fazer uma comparação e entender quais são as diferenças. Vamos lá para uma breve historinha que eu montei aqui para vocês. Inclusive, ó, está bem aqui a historinha. Se você gosta de desafios e de enigmas e quiser pausar o vídeo para você sozinho, eu pausei aqui pelo barulho, tá? Mas voltando aqui, se você sozinho quiser desvendar que historinha é essa, então dá uma pausa no vídeo agora e tenta desvendar aí, porque eu já vou falar qual é, tá bom? Então, não sei se pausou, mas vamos lá. A historinha é a seguinte, ó, eu montei essa historinha por meio de emojis, não emojis, né, mas por meio de alguns íconezinhos, para ver se vocês conseguiam desvendar, para pelo menos fazer uma história mais interessante, né, do que vários parágrafos, tá bom? Então a historinha é a seguinte, preste bem atenção, ó. Uma pessoa observa um acidente de carro. Isso daqui é um acidente de carro, tá? Então, uma pessoa observa um acidente de carro. Essa pessoa resolve comunicar a toda a cidade sobre esse acidente de carro. Mas ela fica se perguntando, ó, o ponto de interrogação. Ela fica se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer toda a cidade saber sobre esse acidente de carro? Então, ela resolve escrever sobre esse acidente. E depois de escrito esse acidente, ela distribui papéis, né? Ela distribui aí esse texto para todos que vivem na cidade, ok? Gente, essa historinha que eu acabei de contar aqui para vocês, ela está relacionada a qual gênero? Eu logo adianto, ela não está relacionada à reportagem. Não é a historinha de como surgiu a reportagem, é a historinha de como surgiu outro gênero. E que gênero é esse? Já adianto, vamos dizer que seria o primo da reportagem, ou melhor dizendo, a prima da reportagem. E aí, eu sei que muitos de vocês já sabem qual é a historinha, e eu quero dar então um exemplo para vocês de como essa historinha fica no papel ou na tela do computador. Então vamos lá, pessoal. Ó. Bem aqui do meu lado eu tenho um exemplo de uma notícia, tá bom? E já respondendo, né, a dúvida de vocês sobre qual gênero eu estava falando, observe o título da notícia.
Acidente entre carro e moto deixa feridos em estrada vicinal entre Cesário Lange e Serquilho, entre duas cidades aqui, tá bom? Observe que o título ele já é muito grande e ele já explica totalmente sobre o que o texto vai falar, né? Vai falar sobre um acidente que envolveu carro e moto e que deixou feridos e fala onde foi o acidente, né? E entre quais cidades. E aí vamos só observar aqui, olha o tamanho desse texto, observem só aqui comigo. Olhem o tamanho desse texto. Isso daqui mesmo que vocês estão vendo do meu lado é todo o texto. Eu queria que você me falasse, é pequeno ou grande esse texto? É pequeno, né, gente? É muito pequeno. Mas é sobre isso que se trata a notícia, é sobre aquela historinha que eu contei. É alguém observar algo acontecendo, ou ficar sabendo de algo que aconteceu e resolver compartilhar isso, né, de uma maneira, claro, bem organizada para que todos entendam, mas compartilhar isso para as pessoas. Hoje em dia, com a tecnologia, isso pode ser feito tanto por meio de um jornal impresso, que sai todas as manhãs na grande cidade, ou pode ser feito a qualquer hora do dia aqui, ó, em um site de notícias, ok? Então, mas observe que a notícia é sobre coisas pontuais, sobre um acidente que aconteceu em determinado momento, ou, por exemplo, aqui na nossa região, que notícias poderiam ter saído nos últimos dias sobre algo relacionado à nossa região? Poderia ter saído, por exemplo, uma notícia sobre a reabertura de Jeri, não é? Poderia ter saído uma notícia, e com certeza, na verdade, saiu várias notícias sobre isso. Falando, olha, foi decretado que Jeri vai reabrir, acho que foi no dia 8 de agosto, se eu não me engano, né? Reabrir no dia 8 de agosto e tudo mais. Ou seja, é um texto sobre algo que aconteceu e é para que as pessoas saibam sobre isso, ok? Então isso é a notícia, é sobre algo pequeno. É tanto que o texto é rápido, porque a notícia é sobre um acontecimento pequeno, desse tamanho aqui, tá bom? Por mais que ele seja grave, por mais que ele seja importante, como é o caso de um acidente, mas o acontecimento é pequeno, é um acontecimento rápido, tá? Então conseguiram lembrar como funciona a notícia, né? Como surgiu e como funciona? Então ela surge dessa necessidade de eu saber de algo que eu considero importante e que eu imagino, poxa, todo mundo vai querer saber disso. E aí eu compartilho isso para as pessoas, ok? Num texto que não chega a ser grande. Então, lembraram também que toda notícia é feita por um jornalista, né? A gente chama de jornalista porque ou ele é formado em jornalismo ou ele trabalha nessa área, ou seja, ele vai trabalhar para um jornal, né? Seja um jornal impresso, um jornal digital, como eu acabei de falar, ou um jornal televisivo, né? Aqueles jornais em que a notícia é dada filmando, em que tem uma câmera, tem um jornalista falando a notícia ali ao vivo para as pessoas, ok? Então a notícia funciona assim, sobre algo pequeno, é um texto rápido, curto e para informar rapidamente, tá bom? Gente, eu sei que eu provavelmente está travando aqui, tá? Mas eu acho que está dando para ouvir bem e o mais importante é que vocês entendam bem o que eu estou falando, ok? Então, mais uma vez, queria perguntar, eu queria que você fizesse essa pergunta. Lembrou o que é notícia? Pronto. Se lembrou, ótimo. Então, depois de ter lembrado que é notícia, eu queria vir com vocês para outra historinha, tá bom? Observem que essa historinha já é maior e não é à toa. Observem só comigo e acompanhem a historinha. Se mais uma vez você quiser o desafio de tentar desvendar que história é essa, sem precisar da minha ajuda, pausa agora o vídeo e faz isso. Não sei se pausou, mas vamos lá. A historinha é a seguinte. Começando da primeira linha lá em cima. Uma pessoa observa vários acidentes, não é só um, são vários acidentes acontecendo num determinado espaço de tempo, tá? Ou seja, ela começa a observar que em determinado local, durante um tempo, está acontecendo muitos acidentes, tá bom? E ela fica refletindo sobre isso, porque é algo que chama a atenção dela, né? Vários acidentes recorrentes naquele mesmo lugar, em pouco tempo, que não para de acontecer, vai acontecendo cada vez mais e só aumenta. Isso faz qualquer pessoa curiosa parar para pensar nos motivos, no porquê. E ela fica pensando sobre aquilo, ela fica muito curiosa sobre tanto o acidente está acontecendo. Até que ela tem uma ideia, ó. Tá vendo a lâmpadazinha aqui na última linha, vamos dizer assim? Pronto, ela tem uma ideia. E o que ela resolve fazer? Ó? Me acompanhe bem aqui nessa terceira linha. Ela começa a conversar com pessoas, ok? Sejam pessoas que viveram esses acidentes, sejam estudiosos que, querendo ou não, conhecem e são preparados para estudar os acidentes de trânsito. Ela começa a trocar mensagens com as pessoas, porque hoje em dia nós vivemos um mundo em que não obrigatoriamente eu preciso encontrar a pessoa pessoalmente. Ela começa a ouvir histórias, sabe?
para compreender melhor como foi que aconteceu tudo isso, há quanto tempo vem acontecendo. Então, mais do que falar, ela começa a ouvir para entender melhor. Ela começa, como eu estou apontando aqui, a pesquisar. A internet serve para isso. Ela começa a pesquisar melhor essas histórias, esse histórico de acidentes nessa região e tudo mais. E depois de tanta pesquisa, porque observa que não foi pouca coisa, né? Ela conversou, ela trocou mensagens, ela ouviu, ela pesquisou. Então, depois de tanto estudo, ela resolve escrever o que foi que ela descobriu sobre esses acidentes no papel. Ela passa todo esse estudo dela para o papel. E depois de passar para o papel, ela começa a divulgar para todas as pessoas daquela região, daquela cidade. Ó. Então essa é a última linha, mostrando como é que ela divulgou para todas as pessoas daquela região, daquela cidade, ok? Então, eu acho que aqui vocês já sabem de qual gênero eu estou falando, que é o assunto da aula de hoje, que é reportagem. Então, observe como surge a reportagem. Enquanto a notícia, e é aqui que eu quero comparar, enquanto a notícia surge de algo pequeno que aconteceu, mesmo, ou pode ser até grande, mas de algo rápido, um acidente, alguma morte que chocou todo mundo, como inclusive, né, eu estou gravando hoje, e sexta-feira à noite, né, saiu a notícia, ó, daí o nome, saiu a notícia. Vários momentos eu estou pausando aqui, pessoal, porque passa muita gente na rua fazendo muito barulho. Chega, eu fico com raiva aqui, mas não posso fazer nada, né? Mas vamos lá. Sexta-feira à noite saiu a notícia, daí o nome, né? Saiu a notícia da morte do Chadwick Boseman, que é o nosso Pantera Negra, né? Para quem gosta de filme de super-heróis. Algo que me deixou absolutamente triste. E mais observe, é claro que a morte dele é chocante, é triste. Mas não é a notícia, não é para falar sobre algo rápido, sobre um acontecimento rápido. Então, ele morreu. Pronto. É sobre isso a notícia. É falar que ele morreu, é explicar como ele morreu, e aí a gente soube por meio das notícias que foi por conta de um câncer, é explicar onde ele morreu, então nós sabemos que foi na cidade dele, eu acho que na casa dele em Nova York, é explicar mais detalhes, é como exatamente, onde, quando, ok? Desde quando ele tem esse problema. Então, ó, mas a notícia, ela acaba sendo um texto curto, porque ela é sobre algo que aconteceu de maneira rápida, tá? Um acontecimento rápido. Já a reportagem, ela é maior do que a notícia, em tamanho mesmo. Por quê? Porque ela não é sobre um acontecimento rápido, mas ela é sobre algo que acontece já há vários tempos, ou algo que demanda mais estudo, mais energia. Não basta apenas um jornalista ouvir e saber onde e quando aconteceu. Não, ele tem que parar para estudar, ele tem que estudar a fundo, ele tem que ficar se fazendo perguntas. Mas de onde isso veio? Por que acontece há tanto tempo? E aí, quanto mais ele estuda, mais ele coloca no papel, mais o texto dele fica grande. Mas ao mesmo tempo que fica maior, o texto dele também fica mais informativo. São mais informações que ele coloca lá. Ainda não entendeu? Vamos para um exemplo. Então observem comigo o título dessa reportagem, ó, Maio Amarelo. Cada mês tem uma campanha de prevenção, eu acho que se não todos, mas a maioria, né, como o Setembro Amarelo, que é o combate e a prevenção contra o suicídio, a depressão, e tem o Maio Amarelo, que é voltado a campanhas em relação a acidentes de trânsito. E aí diz o seguinte, ó, Maio Amarelo, 90% dos acidentes são causados por fator humano, ou seja, 90% dos acidentes é causado por culpa do ser humano de alguma maneira. Aí, olha, tem um subtítulo que fala Pilares de trânsito civilizado, motorista, automóvel e via têm sérios problemas a ser resolvidos no Brasil, mas o fator humano ainda é o principal desafio. Então o Brasil tem uma série de problemas, né? Sejam as estradas esburacadas, seja ter um trânsito mais civilizado, sejam carros que realmente não deem problemas enquanto você dirige, mas de todos os problemas, o maior ainda é o ser humano, que muitas vezes é irresponsável, tá? Agora, lembram da notícia? Vamos comparar o tamanho dessa reportagem com o tamanho da notícia. Me acompanhem aqui. Observem só. Deixa eu ver se eu não estou no meio. Estou não. Pronto. Ó. Gente, tem até algo aqui no meio, como vocês podem observar, que seria uma propaganda, né? Mas ela nem está... Ó, desapareceu. Que bom. Então, observe aqui o tamanho, né? Ah, professor, é tudo isso tamanho? Ó. Se fosse tudo isso, já seria maior que a notícia, né? Mas, na verdade, continua, tá? Ó, me acompanhe. Aí, é claro, como se trata de um site, vai ter propagandas aqui no meio. Ó. Mas, ó, mais textos. Vou me acompanhando. Ó. Mais textos aqui, ó. Imagens, né? Que é para aguçar os sentidos do leitor, ok? Mais textos. Estão me acompanhando? Então, ó.
mais textos, propagandas no meio, como eu falei, é um site, todo site, para quem já tem o costume sabe que vai ter propagandas, porque eles precisam de dinheiro, né? Mas entre essas propagandas, ó, tem mais textos, olha aí, ó, o texto aumentando. Observem só, olha o tamanho do texto. Aí você, meu Deus, professor, que texto grande. Pronto, e vai acabar mais ou menos por aqui, é porque ainda tem mais um detalhe, mas que está meio apagado, por conta da internet, né? Observe mais propagandas aqui, então deixa eu só ver se dá para baixar mais um pouquinho. Pronto, acaba mais ou menos aqui, aqui embaixo quando fala teoria e prática. Então notaram o tamanho do texto? Por que esse texto é tão grande? É só porque o jornalista ele quer ocupar bastante teu tempo? Não, é porque observem só o título da reportagem. O título da reportagem vai falar que é o seguinte: a maior parte dos acidentes de trânsito acontecem por conta do fator humano, graças a algum erro humano do motorista que está ali. Então, essa reportagem, ela não é uma notícia. Se fosse uma notícia, ela só iria dizer o seguinte: segundo estudo, a maior parte dos acidentes acontece por conta de problemas humanos. Aí ia dar alguns exemplos e pronto, acabou ali. Só que como se trata de uma reportagem, ele vai procurar se aprofundar. Lembra do título quando eu falo em mergulhar? Então ele vai se aprofundar naquilo. Ele vai explicar detalhadamente realmente. Peraí, é o fator humano. Mas quais são os outros problemas? Aí tem lá, um dos problemas são carros que não são consertados corretamente, que não tem uma manutenção. Aí ele vai detalhar esse problema também desses automóveis que não são bem consertados. O outro problema são as vias esburacadas. Então ele vai detalhar melhor sobre por que as vias são tão esburacadas, o quanto isso é comum no Brasil e tudo mais. Então ele vai se detalhar, ele vai se aprofundar nesse assunto para que o leitor ele tenha o máximo de informações possíveis. Daqui a pouco eu vou exemplificar melhor como isso acontece, ok? Lembrar como é a reportagem, ou como pelo menos como é que ela surge. Conseguiram perceber a diferença, pelo menos em tamanho, entre a notícia e a reportagem? Essa diferença entre elas, que uma notícia é sobre algo mais rápido, é mais curto o texto, e a outra é um estudo mais aprofundado, em que o jornalista mergulha naquele assunto, passa semanas e meses estudando. Ou seja, enquanto uma notícia eu posso fazer em 30 minutos, por exemplo, aconteceu um acidente aqui na minha rua. É fácil para eu fazer. É só eu descer aqui ou mesmo pelo WhatsApp perguntar quem viu, tipo assim, com quem foi o acidente, onde exatamente foi na rua, foi grave, não foi grave, pronto. A pessoa me dá essas informações rápidas, em 15, 20 minutos eu faço a notícia e publico, tá bom? Agora uma reportagem não, eu preciso estudar mais a fundo, eu preciso passar semanas estudando, ouvindo pessoas, tá bom? Então, é o seguinte, algumas dúvidas muito comuns dentro da reportagem, e aqui, gente, eu vou até passar rápido para a aula não ficar mais extensa, como já está, mas é o seguinte, algumas dúvidas sobre a reportagem. Vocês podem ter dúvidas, qual é realmente a finalidade da reportagem? Eu vou fazer aqui as perguntas, e aí tentem ir respondendo em casa para vocês mesmos, para saber qual é o conhecimento que vocês já têm sobre a reportagem, tá bom? Serve para você medir se essa aula está sendo ou não importante para você. Quanto mais perguntas você não souber responder, mostra que a aula realmente ela é importante para você. Vamos lá. Qual é a finalidade da reportagem, você sabe? Quais temas podem ser abordados na reportagem? Eu posso falar sobre qualquer assunto na reportagem? Como é a estrutura? Como é que eu escrevo uma reportagem? Para quem eu devo escrever uma reportagem? É para todo mundo? Ou é para um grupo pequeno de pessoas? Que grupo é esse? E qual linguagem eu devo usar? De que maneira eu devo escrever, ok? Qual tipo de linguagem eu vou usar? Então vamos responder aqui ponto por ponto. Qual é a finalidade da reportagem, pessoal? A finalidade é a mais básica. É informar a população sobre algum assunto importante, ok? E que seja um assunto de interesse de todos. O jornalista ele não vai passar semanas estudando um assunto para escrever no jornal se aquilo não for de interesse da população. Vou dar um exemplo. Vocês acham que se houvesse um jornal aqui em Jijoca, poderia haver uma reportagem sobre as mudanças ambientais na última década em Jijoca, ou seja, sobre como Jericoacoara, por exemplo, mudou em questão de visual, na questão ambiental, né, as plantas que foram arrancadas ou colocadas, enfim, como é que o meio ambiente de Jericoacoara foi alterado nos últimos 10 anos. Se eu fizer uma reportagem especial sobre isso,
para detalhar essa transformação, para trazer o máximo de informações sobre essa transformação. Será que seria de interesse da população? Se a tua resposta for sim, então eu devo fazer essa reportagem. Se tu achar que não é de interesse das pessoas, então realmente, para que fazer uma reportagem que não seja de interesse das pessoas, tá? Então a finalidade dela é essa, é informar sobre um assunto que seja de interesse de todos, mas como eu falo aqui, ó, para que todos compreendam melhor. Então ele vai mergulhar naquele assunto para que todos entendam melhor. Quais temas devem ser abordados? É quase a mesma coisa da reportagem. O tema, gente, deve ser um tema de interesse da população. Então eu quero informar a população sobre o tema. Mas esse tema é de interesse? Se esse tema for de interesse da população, então eu faço. Se não for de interesse, para que eu vou fazer se ninguém vai ler, né? Então a primeira coisa que o jornalista tem que pensar é nisso. É por isso que os jornalistas trabalham em equipe, porque às vezes eu tenho uma ideia que eu acho boa, mas as pessoas ao meu redor falam, não, cara, as pessoas não vão querer ler isso, tá bom? Então tem que ser um tema que seja de interesse da comunidade de maneira geral. Pode ser até um tema simples, como por exemplo, algum problema de infraestrutura do município, né? Sei lá, ruas esburacadas ou algo do tipo. Posso fazer uma reportagem especial sobre isso. Mas a pergunta é, vai ser de interesse das pessoas? Vamos lá. Então, se eu sei que a minha reportagem é para informar as pessoas e fazer as pessoas entenderem melhor um assunto, já que vai ser um estudo bem aprofundado sobre aquele assunto, e que tem que ser sobre um tema que todo mundo queira ler, a pergunta é, como é que eu vou escrever essa reportagem? É como um poema em versos? Óbvio que não, né? Eu vou escrever em parágrafos. Mas como é que é a estrutura mais ou menos? E está aqui do lado, ó, é nessa ordem. Eu escrevo um título, ou seja, já pelo título as pessoas saberem mais ou menos sobre o que eu vou falar, porque é injusto, né? O texto da reportagem é gigante. Eu não quero que a pessoa leia todo o texto para só no final saber sobre o que é o assunto. Não. Ela já tem que saber sobre o que é o assunto logo no título. Aí ela decide se vai ler ou não. Então tem que ter um título informando sobre o que é aquela minha reportagem, qual é o assunto dela, um subtítulo para dar mais detalhes. Aí o primeiro parágrafo geralmente vai ser a chamada lead, que vai dar as primeiras informações, as informações essenciais, ok? Para detalhar melhor sobre o que é o meu assunto. E depois o corpo do texto, que são os próximos parágrafos, sei lá, os próximos 5, 10, 15 parágrafos, em que eu vou me aprofundar melhor nas questões daquele assunto, tá bom? Um outro ponto que também deve ser levado em conta para qualquer texto que você for escrever, inclusive para uma reportagem, é para quem que eu estou escrevendo? Quem é meu público-alvo? Essa reportagem é para quem? E aí, de maneira geral, a pergunta é, para que a gente escreve uma reportagem? Gente, pode ser para qualquer pessoa. Não existe essa coisa de pensar que reportagem é só para pessoas de determinada idade, ou que moram em determinada região, ou que tem determinada condição social. Até uma criança pode se interessar em uma reportagem. Se ela não se interessa, aí é questão dela, mas a reportagem também pode ser para ela. Pode ser para uma criança, para um adolescente, pode ser para uma pessoa mais velha. Tudo depende do tema. Se o tema interessar a pessoa, ela vai ler, entendeu? Então, por exemplo, um tema como esse que eu falei, vamos supor de uma reportagem feita, uma reportagem bem especial, feita para mostrar as mudanças ambientais em Jericoacoara nos últimos 10 anos. Bem, gente, qualquer pessoa pode querer ler isso. E se qualquer pessoa pode querer ler isso, então essa reportagem ela é para todo mundo, independente da idade, ok? Então, deu para entender aí? Tudo depende do quanto você se interessa por esse tema. É como, por exemplo, um jogo que é criado. Todo jogo que é criado, ele é pensado que é o seguinte, nós vamos lançar esse jogo em plataformas como Android, qualquer, né, o PlayStation 4, 5, Xbox, enfim. É pensado nisso. Vamos lançar para ver quantas pessoas vão querer jogar, entendeu? Então vai depender do gosto pessoal das pessoas de pensarem assim, poxa, gostei desse jogo, vou jogar, independente da idade, qualquer coisa. Deu para entender? Então tudo vai depender do tema. Se você se interessar pelo tema, aquela reportagem vai ser para você. E aí, quando você define qual é o teu público-alvo e você sabe que na reportagem pode ser qualquer pessoa, seja daqui de Jijoca, porque, por exemplo, essa reportagem sobre as mudanças em Jeri nos últimos 10 anos, que é uma reportagem que eu estou inventando agora, tá? Eu não sei se ela já aconteceu. Mas, por exemplo, essa reportagem, pessoas daqui de Jijoca podem querer ler, vão querer ler com certeza, até porque é da região.
pessoas de fora de Jeri, mas que são preocupadas com a questão ambiental, vão querer ler, seja de dentro do Ceará, de fora do Ceará, até de fora do Brasil, ok? Então eu tenho que pensar que, como muita gente de vários lugares podem ler essa reportagem, eu tenho que escrever numa linguagem que todos compreendam. E qual é a linguagem que faz com que todos compreendam? É a linguagem informal? Não, é a linguagem formal. É aquela linguagem aprendida na escola, aquele português padrão. Esse português padrão é a linguagem aprendida na escola e é chamada de formal. E aí, independente se você mora no Rio Grande do Sul, no Acre ou aqui no Ceará, se você estudou um pouco, mesmo que não tenha estudado muito, você vai conseguir entender essa linguagem formal. Um exemplo. Vamos supor que na reportagem tu quer usar uma palavra e aí tu pensa na palavra fuça. Ah, a fuça dele. Fuça, para quem não sabe, é uma palavra muito regional que significa cara, né? A mesma coisa que cara. Mas você escreve fuça e você pensa, mas espera aí, essa palavra todos vão compreender? É uma palavra formal? Não. Então vou usar uma palavra que todos compreendam, que é o que? A palavra rosto. A palavra rosto todo mundo vai compreender. A palavra fuça, não, só quem é daqui. Então você vai usar palavras que todos compreendam, ok? Então, só para ficar melhor exemplificado, observem só tudo que eu falei dentro dessa reportagem. Essa reportagem, olha a estrutura dela, ó, começa com um título bem grande, né, bem chamativo, o título tem que ser chamativo, que é Maio Amarelo, 90% dos acidentes são causados por fator humano. E aí logo embaixo, pequenininho, mas ali para complementar tem um subtítulo. Lembra que eu falei que essa era a estrutura, título, subtítulo? Aí, vamos continuar aqui. Depois, olha o que é que eu tenho. Ó. Eu tenho, no que seria os primeiros parágrafos, que ele até separa, né, para ficar menor cada um, ele tem o que eu chamo de lead, que é só aquela introdução. Ó. Entre os estudiosos de segurança, convencionou-se em falar em um tripé, ou seja, 3 pontos. Né? Em um tripé composto por motoristas, automóveis e vias. Tá? Quando dos 3 vai mal, quando desses 3 vai mal, né, seja o motorista, seja o automóvel, ou seja a via, deve haver acaba acontecendo mais acidentes de trânsito. Gente, observe esse início de texto. Só pelo título já não deu para entender um pouco isso, e pelo subtítulo? Deu, mas a lead é justamente para isso, é para introduzir o texto, é para recapitular as informações principais. Só que a partir daqui é que ele começa a desenvolver e a se aprofundar, que é o chamado corpo do texto, né? Ele vai se aprofundando. Então, olha, o texto vai aumentando, ele começa a falar, se você me acompanhar aqui, ele cita, né, pessoas importantes que entendem sobre um assunto e tudo mais. E aí observe aqui, ó. Observaram aqui em negrito, ó, manutenção falha. Então ele já vai para um novo tópico, né? Ele vai falar agora sobre a manutenção dos carros. Então já é um novo tópico da reportagem. E a partir daí ele vai se aprofundando, ok? Então observe como ele começa fazendo uma introdução geral, falando, ó, segundo estudos, 3 problemas causam acidente de trânsito. O automóvel, quando ele tem uma boa manutenção, as vias, quando estão quebradas ou esburacadas, ou o fator humano, quando a pessoa é irresponsável, né? Então são esses 3 fatores, é a introdução. E aí depois ele começa a se aprofundar no assunto. Observem também, vou pegar só esse parágrafo, a linguagem que ele utiliza, né? Curiosamente, a Associação de Entidades, né, que é a Sindirepa, estima que 47% dos veículos acidentados que chegam às oficinas brasileiras apresentam algum tipo de problema mecânico. Então, ou seja, a maioria dos veículos acidentados, eles chegam também apresentando problemas mecânicos, então não tiveram uma boa manutenção. Mas eu quero que observe a linguagem. É realmente uma linguagem difícil de compreender? Não. É só uma linguagem formal, usando termos e palavras que qualquer pessoa no Brasil vai conhecer. Outro detalhe, da linguagem não. O público-alvo dessa reportagem, vocês acham que é quem? É só quem anda de carro? Não, se eu sou uma pessoa curiosa e que vejo ao meu redor acontecendo de vez em quando alguns acidentes, eu posso ser um adolescente, eu posso nem dirigir ainda, ou eu posso ser um adulto que nem gosta de dirigir. Mas se esse é um assunto que me interessa, eu vou querer ler essa reportagem. Então pode ser para qualquer pessoa essa reportagem, ok? Então eu queria que vocês observassem esses detalhes do texto. O público-alvo, a finalidade, que é informar, e aí como ele quer detalhar,
ele quer que as pessoas entendam bem o assunto, ele detalha bem o assunto, né? Tanto que vocês já viram, a reportagem aqui ela é enorme. Então já chegando aos minutos finais da nossa aula, aos momentos finais, mas esse final que você tem que acompanhar porque ele é muito importante, eu queria que vocês perguntassem, né? Na verdade, uma pergunta é minha para vocês. Perceberam também como a reportagem se aprofunda no assunto? Perceberam quanto ela vai se aprofundando? Que a notícia ela é mais superficial, não é? Ela só aponta o problema, até porque notícia é algo rápido, é sobre um acontecimento rápido, tá bom? E já a reportagem, como é sobre um assunto mais amplo, como essa reportagem que vocês acabaram de ver, não é sobre um acidente de trânsito, é sobre os acidentes de trânsito em geral no Brasil, então é sobre muita coisa, não é? Então ela vai se aprofundando, ela, como eu falei no início da aula, ela mergulha no assunto, ela se aprofunda no assunto. E quanto mais ela se aprofunda, mais detalhes e mais informações ela traz para o leitor. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, para realmente finalizar a aula, alguns detalhes. Observem só. Olha aqui ao meu redor, tá? Observem aqui ao meu redor, peraí, a gente tá aqui de um lado e do outro, tá bom? Observe aí esse círculozinho e vamos observar rapidinho comigo aqui como é que aconteceu, como é que as informações dessa reportagem, como na maioria das outras, elas vão acontecendo e se desenvolvendo e por isso que o texto fica tão grande. Vamos lá. Primeiro, o assunto é apresentado e explicado, tá ali no lead, né? Logo nos primeiros parágrafos. O assunto é o quê? Que 90% dos acidentes acontecem por causa do ser humano, por irresponsabilidade humana, tá bom? É explicado. Fala de especialistas são mostradas, até aqui eu falei mostradas, né? Mas são mostradas, apresentadas. Por quê? Quem é que falou isso? Que 90% dos acidentes são causados pelo ser humano? Foi um jornalista que inventou isso? Não, foram estudos. Então, para deixar a reportagem dele mais verdadeira, para que as pessoas confiem mais, ele mostra a fala dos especialistas. E os dados são apresentados, como é apresentado bem no início também, 90%, tá? Ou seja, aqueles outros 10% é dividido entre problemas em vias, né, em estradas, e problemas nos carros, ok? Gente, se fosse uma notícia, acabaria bem aqui, ó. Se fosse uma notícia, só teria esses 3 pontos. Mas como é uma reportagem, o jornalista procura se aprofundar. Então, um dos pontos do assunto é aprofundado. Porque é como se o jornalista pensasse assim, peraí, tudo bem, eu já expliquei o assunto, mas não tem mais coisa aqui não para eu falar? Aí, no caso dessa reportagem, o que é que o jornalista pensa? Peraí, são 3 problemas. O fator humano, o problema das estradas, que são mal feitas, esburacadas, e o problema dos carros. Gente, dá para falar muito bem sobre cada um. Então ele logo vai apontar, ele vai se aprofundar num dos pontos que é o problema dos carros. Ele poderia ter parado bem aqui? Poderia, mas ele quer se aprofundar para o leitor aprender mais sobre isso. Então ele vai falar sobre o que é que acontece com os carros. Por que os carros talvez não tenham tanta manutenção, tá bom? O que é que se descobriu sobre os carros que sofrem acidentes? Então ele se aprofunda nesse assunto. E quando ele se aprofunda nesse assunto, como vocês podem ver bem aqui do lado, apesar de, desse outro lado, deixa eu até... Pronto, acho que agora está melhor para ver. Observe aqui do lado, olha. Então, quando ele se aprofunda nesse novo assunto, ele apresenta mais falas de especialistas, ok? E mais dados para complementar a informação. O novo ponto que ele está abordando é o problema nos carros, né? Então, ele vai mostrar fala de especialistas falando sobre esse problema. Ele vai mostrar mais dados, mais números, mais porcentagens, ok? Para dar cada vez mais informações e para dar cada vez mais crédito à reportagem dele. Depois disso, ele ainda vai procurar se aprofundar em outros assuntos do texto. Por exemplo, ele continua a reportagem dele falando agora sobre as vias esburacadas. Então ele vai se aprofundar por que as vias são tão esburacadas. Existem realmente muitas vias esburacadas no país inteiro? Por que isso acontece? O que os estudiosos falam sobre isso? Então ele vai, como diz aqui no penúltimo ponto, ele vai mostrar mais falas de especialistas, vai apresentar mais dados. E depois dele se aprofundar em todos os pontos que ele poderia, dele mesmo que pensar, poxa, agora sim a minha reportagem está bem informativa, ele conclui o texto dele naquele último ponto com uma reflexão para finalizar. Às vezes propondo uma solução, às vezes termina com indagação para fazer o leitor repensar sobre isso. Às vezes propondo a indagação também para que o leitor se coloque numa posição para tentar ajudar a resolver esse problema. Então, observaram aqui de um lado e do outro essa construção da reportagem e o quanto ele vai se aprofundando?
ok? Então, gente, basicamente é assim que funciona a reportagem e ela também pode vir, como eu já falei no início da aula, em forma também não só de texto escrito, mas também por meio de filmagem que são apresentadas em programas especiais para isso, na televisão ou na internet, tá bom? Hoje eu não vou falar muito sobre isso, né? Até porque a aula já está muito longa, mas a gente pode falar sobre esses vídeos em forma de reportagem em outras aulas, ok? E é isso, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre reportagem e notícia, tá bom? Vai ter lá na atividade de vocês perguntas relacionadas a uma reportagem, então estejam prontos para responder valendo 3 pontos, tá bom? Então é isso. Quem quiser agora ficar mais um pouquinho, fique para saber como fazer um resumo nota 7, tá? Então, até a próxima para quem for sair agora. Tchau! Gente, então para quem ficou, para quem quer fazer um bom resumo, vamos lá, olha, prestem bem atenção no roteiro do resumo aqui, tá? Foquem principalmente naquilo que está em negrito, ou seja, está mais negro, né? mais forte a palavra. É que eu coloquei tudo aqui o verbo explique. Vou explicar o porquê eu coloquei assim, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que você tem que começar o seu roteiro explicando o título da aula. Então explica o título da aula, porque lembra, eu faço no início da aula uma explicação sobre aquele título. Aquele título ali daquele tamanho não é à toa. Eu queria que você explicasse da forma como eu falei, da forma como eu também expliquei, tá? Mais uma vez, não é para citar, não é para colocar assim, o professor explica o título da aula. Ok, mas o que eu falei sobre esse título? Então você tem que explicar o título, entendeu? Fazer o que eu fiz, explicar o título. Depois, no segundo ponto, você pode explicar a primeira história contada. Lembra aquela primeira história contada em forma de quase emojis? Pois é. E sobre qual gênero eu estava falando nela? Aquela primeira história não é sobre a reportagem, tá? Aquela primeira história é para falar sobre outro gênero, sobre a prima da reportagem. Depois você vai explicar o exemplo mostrado sobre essa primeira história. Eu conto a primeira história e mostro um exemplo real daquela primeira história, não é? Eu vou mostrar aquele gênero em forma de texto no site, lembra? Eu mostrei 2 textos, o primeiro foi esse daqui. Depois você vai explicar a segunda história contada, ok? Não é só colocar, o professor contou uma segunda história, ok? Como é que é essa segunda história? Teve realmente toda uma historiazinha com começo, meio e fim. Eu quero que você conte essa história, tá bom? Então você vai explicar, vai contar a segunda história, assim como você explicou e contou a primeira, você vai contar e explicar a segunda história. E sobre qual gênero se tratava, tá? Aqui eu já adianto, a segunda história era sobre a reportagem. No seu resumo você só tem que contar direito a história, tá bom? E você vai falar um pouco, contar um pouco sobre o exemplo que eu dei, que aí foi aquela reportagem, lembra? Que é a reportagem que eu usei como exemplo até o final da aula. Pois bem, você vai falar um pouco sobre o que é que essa reportagem fala, tá bom? Depois, o sexto ponto é que vai ser um pouquinho maior, claro, mas você vai explicar, então, vai explicar tudo que eu expliquei, que é qual é a finalidade, qual é o assunto, como é que é a estrutura, qual é o público-alvo e qual é a linguagem da reportagem. Como é um resumo, óbvio que você pode resumir isso daqui, tá? É colocar mais por cima. Qual é a finalidade? Aí você vai colocar de maneira bem resumida cada ponto desse, tá bom? Mas você tem que explicar. Não é só falar, o professor citou e explicou qual é a finalidade. Não, você tem que colocar qual é a finalidade, qual é o assunto e por aí vai. E você vai finalizar o texto explicando como é que o repórter faz para se aprofundar na reportagem. Lembra o último slide que tinha do lado e do outro um exemplo de como ele vai se aprofundando naquele círculo? Pois bem, você vai explicar como é que ele faz para se aprofundar, que recursos ele utiliza. Lembra que eu expliquei que ele vai se aprofundando em cada ponto e por aí vai? Eu quero que você explique melhor isso aqui. Então, esse é o roteiro. Uma dica que eu dou para você provar também que assistiu até o final e que está seguindo o meu roteiro. Divida o seu roteiro em 7 parágrafos, ó, não tem 7 pontos. Então, para cada ponto desse vai ser um parágrafo. Então, você explica o primeiro ponto, corta um parágrafo, vai explicar o segundo ponto e assim vai, tá? Vai ficar até mais fácil para eu ler. Então, aqueles alunos que separarem em 7 parágrafos esse roteiro, já vão sair um pouco mais na frente da pontuação, porque já vão provar que realmente estão seguindo o roteiro que eu coloquei aqui, tá bom? Então, mais uma vez, essa é a aula. Se quiserem, podem printar aqui para ficar mais fácil de escrever o roteiro de vocês. Até a próxima e tchau, pessoal!